A menina correu pelo corredor de vidro como se o chão inteiro fosse desabar sob os pés dela a qualquer segundo. Do lado de fora, Brasília ainda despertava, mas ali dentro tudo parecia já em combustão. O eco dos passos pequenos, ligeiros, decididos, batia nas paredes espelhadas enquanto dois seguranças vinham atrás dela gritando: menina, volte aqui, você não pode entrar assim. Mas ela não parou. Não podia. Não depois de tudo que tinha acontecido nas últimas 48 horas. Não quando a vida da própria mãe parecia presa por um fio tão fino quanto o cadarço gastado dos sapatos dela. Era apenas uma criança. 12 anos. Mas carregava nas mãos a pasta de couro velha demais, arranhada demais, pesada demais para alguém tão pequena. E mesmo assim segurava como quem leva o coração inteiro dentro de um objeto que não podia cair, não podia abrir no momento errado, não podia ser visto por ninguém antes de chegar exatamente nas mãos certas. Nas mãos de um homem que ela nunca tinha visto antes, mas de quem precisava arrancar uma única chance. Uma única. Porque sem essa chance, tudo que restava à família dela era um despejo iminente, dívidas que já não cabiam numa folha de caderno e a mãe sem conseguir levantar da cama, febre alta, respiração curta, falando frases quebradas que pareciam vir de muito longe, como se ela já estivesse se desprendendo do mundo. Quando as portas enormes do saguão se fecharam às costas dela, o ar gelado do prédio bateu no rosto da menina como um aviso. Aquele lugar não era para gente como ela. Polido demais, silencioso demais, imponente demais. Pessoas de terno caminhavam com pastas brilhantes como se cada passo fosse coreografado para não sair do ritmo da rotina milionária que ocupava cada andar daquele prédio. E no meio disso tudo, a menina respirou fundo. Ajustou com a palma da mão uma das mangas do terninho improvisado que ela mesma remendou na noite anterior, enquanto tentava acalmar a mãe e prometia baixinho que ia dar um jeito, que ia arrumar aquilo, que não ia deixar nada acontecer. Os seguranças finalmente a alcançaram. Uma mão grande segurou o ombro dela com força suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. A pasta quase caiu. Quase. E naquele microsegundo em que ela se abaixou para protegê-la, aconteceu algo curioso. Uma sombra parou ao lado dos seguranças. Os passos diminuíram. O ambiente pareceu prender o fôlego. Era ele. O homem que ocupava o último andar, o topo absoluto daquela torre de vidro. O homem que tinha o poder de contratar, de demitir, de mover milhões com um telefonema, de decidir em segundos destinos que outras pessoas tentavam resolver durante anos inteiros. Ele olhou a menina de cima a baixo, sem entender como alguém tão fora daquele ambiente tinha conseguido chegar tão longe dentro do prédio. Perguntou o que estava acontecendo com um olhar frio, quase impaciente. E os seguranças, ansiosos para resolver a situação, explicaram tudo rápido demais. Que ela tinha invadido, que insistia em subir, que tinha dito que precisava falar com ele. O homem suspirou com aquela expressão típica de quem acha que viu mais um problema para resolver antes do café da manhã. Mandou expulsar na mesma hora. Mas antes que pudessem arrastá-la de volta para a rua, a pasta caiu. Finalmente caiu. E o som do couro batendo no chão fez o homem virar o rosto de novo. A tampa abriu um pouco. Não o suficiente para revelar tudo, mas o suficiente para que um canto de fotografia ficasse exposto. A menina se inclinou rápido para pegar. Porém, algo no olhar dele mudou antes mesmo que ela fechasse a pasta. Como se aquele pedaço minúsculo de imagem tivesse puxado um fio esquecido da memória dele, um fio enterrado tão fundo que ninguém imaginaria que ainda estivesse ali. Ele pediu que ela abrisse a pasta. A menina hesitou. Os seguranças se entreolharam sem entender nada. Mas quando ela abriu, quando ele viu a fotografia inteira, quando as linhas do tempo se alinharam na cabeça dele, o silêncio tomou conta do saguão de um jeito que ninguém explicou. O ar pareceu ficar mais pesado. Os seguranças recuaram um passo sem perceber. A menina segurou a pasta contra o peito sem saber se aquilo era bom ou ruim. E o homem, pela primeira vez em muito tempo, perdeu a postura rígida, como se algo tivesse atravessado a armadura emocional que ele usava todos os dias. O que começou ali, naquele instante, mudaria o destino de todos que estavam naquele prédio. Mas o que viria depois, nos próximos minutos, é ainda mais surpreendente do que você imagina. Então continue comigo até o final, porque você precisa ver o que acontece quando uma história que parecia pequena demais para ser notada se torna grande demais para ser esquecida. A porta giratória do prédio ainda estava fechando quando a menina ouviu o homem do último andar pedir que ela subisse. A voz dele, antes firme e impaciente, agora tinha um detalhe quase imperceptível, algo entre lembrança e desconcerto. Os seguranças se afastaram, mas não sem lançar olhares desconfiados,
como se tentassem decifrar que tipo de força invisível tinha mudado a decisão de alguém tão acostumado a não voltar atrás em nada. A menina respirou fundo, sem entender direito o que tinha acontecido, apenas sentindo que uma peça misteriosa tinha começado a se mover num tabuleiro que ela nem sabia existir. Antes de entrar no elevador espelhado, ela olhou rapidamente para o próprio reflexo. O cabelo preso às pressas, a gola do terninho remendada com linha de cores diferentes, o rosto cansado de quem não dormia direito havia noites. A febre da mãe parecia estar impregnada nela, como se cada lembrança da respiração curta e das mãos quentes demais empurrasse a menina para a frente, mesmo quando o medo quase travava seus passos. Mas ela não podia recuar. Não agora. O elevador subiu com uma velocidade que fez os ouvidos dela estalarem. Cada andar se iluminava no painel como se estivesse marcando uma contagem regressiva. Enquanto isso, as últimas horas voltavam à mente dela com uma clareza cruel. Naquela manhã, antes de pegar o ônibus no setor comercial sul, ela ainda tinha tentado fazer a mãe comer alguma coisa, mas a mulher tremia demais para segurar a colher. A menina prometera voltar rápido e que tudo ficaria bem, mesmo sem acreditar totalmente nisso. Na mesa de plástico estava a carta de despejo, dobrada tantas vezes que já parecia ter vida própria, acompanhando a família como uma sombra insistente que se recusava a ir embora. Foi nesse cenário que ela decidiu abrir a gaveta antiga onde o avô guardava as poucas lembranças que o tempo não tinha levado. Entre papéis amarelados, medalhas riscadas e recortes de jornal, havia a pasta de couro. A pasta que ele nunca deixava ninguém tocar. A pasta que ele dizia carregar tudo o que restava da vida que teve antes dos anos pesados. Que vieram depois. Quando o avô adoeceu, ela prometeu cuidar daquilo como se fosse um tesouro. E agora estaria nas mãos do homem que podia decidir se a mãe dela teria mais um mês de aluguel, ou se dali a alguns dias estariam todos na rua. A campainha do elevador tocou. Era o penúltimo andar. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor silencioso, tão limpo que o ar tinha cheiro de nada. A cada passo, a menina sentia como se estivesse entrando em um mundo onde pessoas como ela não tinham autorização de existir. Mas a curiosidade ia crescendo. O que aquele homem tinha visto na fotografia? Por que o rosto dele mudou daquela forma? E, principalmente, o que aconteceria quando ela finalmente chegasse até ele? Ela segurou a pasta com mais força enquanto subia a última escada. Cada degrau parecia contar a história inteira da família dela, como se os passos ecoassem a voz do avô Chico falando das noites em que patrulhava estradas escuras em lugares onde ninguém ousava ir. Ele contava tudo em detalhes, mas nunca mostrou as fotos. Nunca explicou completamente quem era o homem da imagem. Apenas dizia que, um dia, alguém entenderia. Agora, olhando para aquela porta luxuosa diante dela, parecia que esse dia tinha chegado. Quando bateu, ouviu um silêncio que estranhamente parecia cheio de expectativa. A porta se abriu devagar e ela encontrou o homem sentado atrás de uma mesa tão grande que parecia ter seu próprio sistema solar de papéis, telas e objetos caros. Ele não disse nada no começo. Apenas olhou para a menina como quem tenta confirmar uma suspeita que apareceu rápido demais, forte demais. Ele pediu que ela se aproximasse. A voz dele não era mais fria. Havia algo denso ali, como se estivesse tentando reconstruir um passado esquecido diante de uma criança que não tinha ideia do tamanho da tempestade que estava prestes a levantar. A menina abriu a pasta devagar, sem tirar os olhos dele. E, por um instante que parecia fazer o tempo inteiro parar de respirar, o homem inclinou o corpo para frente, prendendo o ar quando a fotografia finalmente apareceu por completo. O que ele viu ali era mais do que uma imagem. Era um fantasma. Era um débito. Era um cheque que estava prestes a virar um terremoto. E, nos próximos minutos, nada, absolutamente nada, seria como antes. O ar dentro da sala parecia pesado demais para um ambiente tão luxuoso. A menina ficou ali, parada, sem saber se deveria falar alguma coisa ou esperar que ele dissesse o que precisava dizer. O homem segurava a fotografia com a mesma delicadeza de quem segura um documento que não deveria existir, como se fosse perigosa demais, reveladora demais, próxima demais de um passado que ele fez de tudo para enterrar. Seus olhos percorriam cada detalhe da imagem, e cada detalhe parecia abrir uma ferida antiga. Ele finalmente levantou o olhar. Não era o olhar de um bilionário acostumado a mandar. Não era o olhar de um executivo distante, blindado pela própria frieza. Era o olhar de alguém que acabou de reconhecer um rosto que salvou a própria vida. Mas a menina não sabia disso. Para ela, tudo ali era mistério. Um mistério que estava prendendo o homem numa espécie de silêncio estranho,
profundo e inquietante. Ele pediu que ela sentasse. A menina obedeceu, mas manteve as mãos sobre a pasta, como se precisasse proteger o único objeto que ainda conectava sua família ao avô. E talvez a algo mais. O homem apoiou os cotovelos sobre a mesa e respirou fundo antes de fazer a primeira pergunta. Ele queria saber o nome do avô dela. Quando ela disse Chico, algo nele pareceu estremecer. Um estremecimento que ele tentou disfarçar rearrumando papéis que não precisavam ser tocados. Em seguida, perguntou como ele estava. A menina hesitou. Apertou os dedos. Olhou para baixo. E então disse, com a voz quase sumindo, que o avô havia partido 2 anos antes. O homem fechou os olhos devagar, como se uma onda pesada tivesse passado por dentro dele. A sala ficou ainda mais silenciosa. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que carrega memórias, tiros ao longe, poeira levantando de estradas quebradas, noite sem luz, medo e esperança misturados numa mesma respiração. Mas a menina nada sabia disso. Ela apenas observava aquele adulto poderoso se desestabilizar diante de uma foto antiga. Ele olhou novamente para a imagem. Ali, no centro, estava ele, mais jovem, mais magro, com o rosto sujo de terra e suor, mas com uma expressão que, naquela época, ele jurou nunca esquecer. E ao lado dele, o avô da menina, com o olhar firme e protetor de quem não tinha medo de se colocar entre o perigo e um desconhecido. O homem finalmente quebrou o silêncio. Perguntou por que ela estava ali. Ela respirou fundo, tentando manter a postura que treinou sozinha na frente do espelho. Explicou que a mãe estava doente demais para levantar, que a entrevista marcada para aquele horário era a única chance de conseguir o emprego que mudaria a situação delas, que o despejo já tinha data marcada, que o hospital precisava de dinheiro, que ela não tinha mais para onde correr. Ele ouviu tudo com uma atenção que surpreenderia qualquer pessoa que o conhecesse. Não interrompeu. Não desviou os olhos. Cada palavra da menina parecia abrir outra porta dentro da memória dele, como se o passado insistisse em puxá-lo de volta para um lugar que ele evitou durante anos. Quando ela terminou, o homem se levantou devagar. Caminhou até a janela enorme que dava vista para a esplanada. Lá de cima, tudo parecia perfeito, distante, organizado. Mas algo nele estava desorganizado agora. Ele colocou a mão no bolso como se procurasse algo, mas não encontrou. E isso só o deixou mais inquieto. A menina observava. Notava o jeito como os ombros dele pareciam carregar um peso que não estava ali alguns minutos antes. Notava a tensão dos dedos. Notava o silêncio que estava prestes a revelar algo grande. De repente, ele se virou. A voz saiu firme, mas carregada de emoção contida. Perguntou se ela sabia o que o avô dela tinha feito anos atrás. Ela balançou a cabeça, sem entender. O avô contava histórias, sim, mas sempre deixava de fora detalhes importantes, como se não quisesse que a neta carregasse uma parte da vida dele que não pertencia mais a ninguém. O homem voltou para a mesa, colocou a fotografia à frente dela e disse que aquela imagem tinha sido tirada no dia em que Chico salvou sua vida. Não como figura de linguagem. Não como metáfora. Literalmente. Salvou. Tirou-o de um possível fim violento, rápido e inesperado. A menina não sabia como reagir. Aquilo parecia grande demais, distante demais da realidade apertada em que vivia. Mas, para o homem, era impossível ignorar. Era impossível fingir que aquele encontro era apenas coincidência. Ele passou a mão pelo rosto, respirou fundo outra vez e então disse algo que fez a menina se endireitar na cadeira. Ele precisava saber exatamente o que ela esperava dele. E, antes que ela respondesse, antes mesmo que pudesse formar a primeira palavra, passos apressados se aproximaram da porta. Uma batida forte ecoou pela sala. E, no instante seguinte, o suspense tomou conta do ambiente de um jeito que a menina jamais imaginaria que veria naquele prédio. Porque o que estava prestes a entrar por aquela porta mudaria o rumo da conversa. E, principalmente, o rumo de tudo o que viria depois. A porta se abriu com tanta força que bateu na parede e voltou alguns centímetros, como se tivesse sido empurrada por alguém que não sabia mais esperar um segundo sequer. Um homem de terno escuro entrou na sala com passos duros, precisos, o tipo de andar que anuncia autoridade antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ele carregava uma prancheta cheia de documentos e uma expressão tensa, carregada de urgência. Seus olhos passaram rapidamente pela menina, mas voltaram imediatamente para o bilionário, como se ela fosse apenas um detalhe inesperado numa reunião que ele considerava mais importante. O bilionário levantou a mão, pedindo silêncio antes que o recém-chegado pudesse falar. Mas o homem do terno ignorou completamente o gesto.
Precisamos resolver isso agora, disse ele, sem rodeios. O conselho está pressionando. O contrato vence em menos de 2 horas e se o senhor não assinar, perdemos a negociação inteira. A imprensa já está sabendo. Não podemos ter mais nenhum atraso. A menina assistia sem entender exatamente do que se tratava, mas percebia algo estranho. O homem do terno falava como quem estava acostumado a ser obedecido. Como se a opinião do bilionário fosse apenas uma formalidade, um carimbo, um ritual automático que, naquela manhã, parecia ter falhado. O bilionário não respondeu. Apenas olhou para o homem com um tipo de silêncio que não era comum, um silêncio mais incisivo do que qualquer frase que ele pudesse ter dito. O homem do terno continuou falando, agora com o tom mais impaciente. Se o senhor quiser, posso tirar ela daqui e volto em 5 minutos com os documentos revisados. Assim resolvemos logo. A menina não precisou de tradução, ele estava falando dela. Como se ela fosse um obstáculo. Um atraso. Um inconveniente que poderia ser retirado como se não tivesse história, urgência, ou motivo algum para estar ali. O bilionário respirou fundo. A expressão dele mudou de um jeito sutil, mas que transformou completamente o clima da sala. Ele olhou para a menina, depois para a fotografia sobre a mesa, depois para o homem do terno. Ninguém vai tirar ela daqui, disse finalmente, com uma firmeza que fez o homem congelar por um segundo. O silêncio que se instalou não era comum. Era tenso, desconfortável, quase elétrico. A menina observava tudo com os olhos muito abertos, porque parecia que estava vendo algo prestes a desabar. O homem do terno ajeitou o colarinho, claramente irritado, mas tentando esconder o incômodo. Mas senhor, isso é uma reunião de alto risco. Não podemos parar tudo por causa de... Ele hesitou, como se buscasse uma palavra menos ofensiva, mas não encontrou, por causa disso. O bilionário então se levantou devagar. Cada movimento dele era calculado, mas carregado de uma indignação crescente. Ele deu a volta na mesa e ficou cara a cara com o homem do terno. A menina, mesmo sem entender todos os detalhes, percebeu que aquilo não era apenas uma discordância. Era uma ruptura. Eu disse, repetiu ele, que ela não sai. O homem do terno engoliu seco. Mas antes que pudesse reagir, o bilionário continuou, agora com a voz baixa, porém afiada. Essa menina tem mais razões para estar aqui do que qualquer um nesta empresa. E enquanto ela estiver nesta sala, você vai tratá-la com respeito. Entendido? O choque do homem do terno era evidente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo tinha mudado profundamente. Ainda tentou insistir. Se não assinarmos, perdemos a negociação. O conselho vai responsabilizar o senhor. Isso pode custar. O bilionário interrompeu. Eu sei exatamente quanto custa. A menina observava o rosto dele, tentando entender o que aquilo significava. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o bilionário fez algo completamente inesperado. Ele caminhou até ela, pegou a fotografia da mesa e mostrou ao homem do terno. Você conhece este rosto aqui? Disse ele, apontando para o avô da menina. O homem do terno franziu a testa, confuso. Pois devia, continuou o bilionário. Porque este homem aqui, enquanto vocês vivem de relatórios e contratos, tirou uma bala que teria atravessado meu peito. Salvou minha vida quando eu não era ninguém. Quando eu estava em um lugar onde nenhum de vocês colocaria os pés. A sala ficou paralisada. O bilionário então completou, com uma frieza que cortava o ar. E agora, a neta dele está aqui. E você está me dizendo que ela é um atraso? O homem do terno empalideceu. O bilionário deu um passo para trás, respirou fundo e então, diante da menina, disse aquilo que ninguém imaginaria ouvir naquele ambiente tão rígido. Se alguém aqui tem prioridade hoje, é ela. O homem do terno tentou argumentar, mas antes que pudesse insistir, o bilionário disse a frase que derrubou qualquer resistência. E você, continuou ele, olhando diretamente para o executivo, pode começar a esvaziar sua sala. A menina não acreditava no que estava ouvindo. O homem do terno ficou imóvel, chocado, em silêncio absoluto. E diante daquela decisão inesperada, tudo começou a mudar. Ali, naquele instante, o poder deixou de seguir sua lógica comum e passou a seguir algo muito maior. Algo que estava apenas começando. O silêncio depois da ordem do bilionário era tão absoluto que parecia que até a respiração dos prédios lá fora tinha parado. O executivo demitido permanecia imóvel, como se estivesse esperando alguém dizer que aquilo era um engano. Mas não era. A menina também não sabia como reagir. Seu coração estava tão acelerado que ela achava que qualquer pessoa na sala podia ouvir. O bilionário, porém,
não parecia disposto a recuar nem um milímetro. Era como se uma força antiga tivesse voltado a despertar dentro dele. O executivo tentou se recompor. Apertou a prancheta contra o peito e pigarrou, buscando alguma dignidade na voz, mas o som saiu falho, arranhado. Senhor, isso é realmente definitivo? Podemos conversar. O bilionário levantou a mão, cortando a frase no meio. Definitivo. O homem engoliu seco. E foi só nesse instante que a menina percebeu. Pela primeira vez, ela estava vendo alguém que sempre comandou ver sua autoridade desabar diante de um único gesto. Um gesto que não tinha nada a ver com dinheiro, empresa ou cargos. Quando o executivo finalmente deixou a sala, a porta se fechou devagar atrás dele, e a tensão deu lugar a um silêncio diferente. Não era mais um silêncio ameaçador. Era um silêncio carregado de consequências. Um silêncio que parecia preceder uma revelação. A menina olhou para o bilionário, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele caminhou até a poltrona, mas não sentou. Ficou de pé, apoiando uma das mãos no encosto como se estivesse tentando organizar pensamentos que se recusavam a obedecer. A fotografia ainda estava na mesa. Ele a olhou como quem olha para um ponto de ruptura entre duas versões da própria vida. A menina se aproximou e ficou ao lado dele, sem saber se podia falar. Há coisas que passam anos adormecidas, disse ele finalmente, sem tirar os olhos da imagem. Mas basta um detalhe, um rosto, uma lembrança, e tudo volta de uma vez. A menina franziu a testa, tentando compreender. O bilionário virou para ela, e seus olhos não tinham mais o gelo habitual. Tinha algo vivo ali. Algo que não combinava com o homem poderoso que todos temiam. Seu avô, disse ele, segurando a foto entre os dedos. Ele era o tipo de pessoa que só aparece uma vez na vida de alguém. E quando aparece, muda tudo. A menina sentiu um aperto na garganta. Não porque entendia completamente o que ele estava dizendo, mas porque aquilo era a primeira vez em 2 anos que alguém falava de Chico com reverência. Com peso. Com verdade. Ele continuou. Sabe por que eu pedi para você subir? Não foi apenas pela foto. Foi pelo olhar que você tinha quando entrou. Aquele olhar, eu já vi antes. Em lugares onde ninguém deveria ter que estar tão cedo na vida. A menina virou o rosto, tentando esconder as lágrimas que teimavam em surgir. Ele percebeu, mas fingiu não notar. Ela abriu a pasta novamente, com cuidado, e retirou outro objeto que o avô guardava com extremo zelo, uma carta dobrada várias vezes, escrita numa caligrafia firme, mas marcada pelo tempo. O bilionário arregalou discretamente os olhos quando viu. Ele pediu que ela entregasse. Ela hesitou por um instante, mas estendeu a carta. Ele a abriu devagar, como quem teme que um pedaço de memória se desfaça entre os dedos. Quando leu a primeira linha, sua respiração mudou. Era uma carta escrita pelo próprio Chico. E não era apenas uma carta. Era um relato de algo que tinha acontecido naquele mesmo dia registrado na fotografia. Algo que, aparentemente, nunca chegou às mãos dele. Algo que mudava completamente o entendimento do passado. A menina observava cada expressão que surgia no rosto do bilionário. Surpresa, dor, arrependimento, algo parecido com gratidão, algo parecido com dívida. Era como se o homem estivesse revisitando cada passo que o trouxe até ali, questionando o que teria acontecido se tivesse procurado Chico antes, se tivesse feito algo, se tivesse agradecido como deveria. Quando terminou de ler, ele dobrou a carta com cuidado e a colocou sobre a mesa. Depois se virou para a menina, aproximou-se e colocou uma das mãos sobre o ombro dela. Eu devia ter procurado sua família. Devia ter feito muito mais. Ele salvou a minha vida, e eu deixei o tempo levar tudo como se nada tivesse acontecido. Hoje, vendo você aqui, isso me assombra. A menina não sabia o que responder. Apenas olhou para ele, surpresa por ver um homem tão poderoso admitir algo tão vulnerável. O bilionário então caminhou até a porta, abriu-a como se tomasse uma decisão sem volta e disse: Venha. Há algo que você precisa ver. A menina segurou a pasta contra o peito, respirou fundo e o seguiu. Ela tinha a sensação de que, ao atravessar aquela porta, o rumo da vida dela, e da mãe, estava prestes a mudar de um jeito que ela jamais poderia imaginar. A menina seguiu o bilionário pelo corredor como quem entra em território desconhecido. Cada passo ecoava diferente ali, misturando medo, expectativa e algo que ela não sabia nomear. O corredor levava a uma ala que parecia proibida, silenciosa, com portas pesadas e vidros fumê que escondiam tudo. Ela percebeu que nunca tinha visto ninguém entrar naquela parte do prédio. Era como se pertencesse apenas às camadas mais profundas da empresa,
aquelas onde decisões que mudam destinos acontecem longe de qualquer olhar externo. Quando chegaram diante de uma porta larga de madeira escura, o bilionário parou. Não falou nada por alguns segundos. Apenas respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir não apenas uma porta, mas uma lembrança que ele evitou por anos. A menina segurava a pasta contra o peito, com a sensação de que algo grandioso, ou perigoso, estava prestes a acontecer. Ele finalmente girou a maçaneta. A sala que se revelou era completamente diferente das outras. Não havia luxo exagerado, nem móveis importados, nem telas gigantes. Em vez disso, havia caixas. Muitas caixas. Pastas antigas. Pilhas de documentos. Um quadro encostado no chão. Um arquivo cheio de gavetas etiquetadas. Era uma sala de memória, não de poder. A menina entrou devagar, tentando entender por que ele a havia levado ali. O bilionário acendeu outra luz, revelando um mural inteiro coberto de fotografias antigas, mapas, recortes de jornal e anotações feitas à mão. Mas tudo parecia incompleto, como se fosse uma investigação interrompida no meio. Ele se aproximou do mural, passou a mão por uma fotografia onde soldados apareciam em uma estrada íngreme, e disse, sem virar para ela: "Eu passei anos tentando juntar essas peças. Anos tentando entender por que ainda estava vivo depois daquele dia. Mas faltava algo. Faltava alguém. Faltava uma explicação." A menina se aproximou devagar. Os olhos dela percorriam imagens que pareciam vir de um mundo completamente diferente do bairro apertado onde ela morava. Homens armados. Caminhões destruídos. Casas queimadas. Crianças com roupas rasgadas. No canto do mural, uma foto destacada mostrava o avô dela mais jovem, com a mesma expressão firme que ele sempre tinha, mas com uma sombra de cansaço nos olhos. O bilionário tocou essa foto com um indicador. Ele, disse: "Chico. O homem que me tirou de uma emboscada. O homem que correu do outro lado da estrada enquanto todos recuavam. O homem que se colocou entre mim e a morte sem pensar duas vezes." A menina engoliu seco. Não era fácil imaginar o avô naquele tipo de cenário, mas ao mesmo tempo, algo nela reconhecia aquela coragem silenciosa. O bilionário então se abaixou e abriu uma das caixas no chão. Dentro havia cadernos espiral, relatórios, documentos oficiais e envelopes que pareciam nunca ter sido abertos. Ele retirou um deles, um envelope pardo marcado com o selo de uma instituição que a menina não conhecia. "Este envelope", disse ele, "eu nunca tive coragem de abrir." A menina franziu a testa. "Por quê?" Ele hesitou. "Porque, se eu abrisse, eu teria que encarar tudo que deixei para trás. Tudo que não fiz. E eu preferi enterrar." A sala ficou silenciosa de novo, mas dessa vez o silêncio não era pesado. Era quase humano. Quase frágil. O bilionário abriu o envelope. De dentro, tirou um relatório detalhado, com páginas marcadas por carimbos e assinaturas. A menina tentou ler por cima, mas não entendia as palavras difíceis. Até que ele encontrou uma página específica e diminuiu o passo da leitura. Seus olhos ficaram fixos em uma frase. Ele entregou o relatório à menina, apontando para o parágrafo. "Leia isso", disse ele. Ela aproximou o papel e leu em voz baixa. "Responsável pela evacuação, Francisco Araújo. Risco gravíssimo. Ação voluntária. Salvou o civil identificado como FAP. Sem sua intervenção, a morte do civil seria considerada inevitável." A menina olhou para ele. "FAP? Meu nome inteiro." Ela sentiu um arrepio subir pela coluna. Era como se aquele documento, esquecido por anos, amarrasse finalmente duas vidas separadas por tempo, distância e silêncio. O bilionário continuou. "Durante anos eu tentei descobrir onde ele estava. Mas, quando voltei ao Brasil, havia perdido todos os contatos. E, quando finalmente consegui uma pista, já era tarde." A dor na voz dele era real. A menina apertou a pasta. Ele se sentou numa cadeira, como se o peso de anos estivesse finalmente caindo sobre os ombros dele. "Agora", continuou, olhando para ela, "você entende por que eu não posso deixar você sair daqui sem que eu faça alguma coisa. Sem que eu honre o nome dele." A menina não respondeu. Não sabia o que dizer. Mas algo dentro dela se mexeu, um sentimento que misturava alívio, susto e um tipo novo de esperança. O bilionário então se levantou devagar, caminhou até a porta e disse: "Venha. A próxima parte é a que mais importa." E a menina, sem saber para onde estava sendo levada, sentiu que estava caminhando para o ponto onde tudo na vida dela mudaria para sempre. A menina seguiu o bilionário para fora da sala de arquivos,
e os dois voltaram ao elevador silenciosamente. Mas o silêncio agora tinha outro significado. Não era medo, nem tensão. Era um silêncio cheio de algo novo, como se o ar estivesse se preparando para entregar uma surpresa que vinha sendo guardada por anos. Quando as portas se abriram no térreo, a menina ficou confusa. Eles não estavam indo para outra sala secreta, nem para alguma reunião escondida. O bilionário apenas caminhou até a entrada principal do prédio e acenou para o motorista trazer o carro. Entre. Ela obedeceu, ainda abraçando a pasta como se fosse parte dela. Durante o trajeto, o bilionário não disse exatamente para onde estavam indo. Apenas olhava pela janela, como quem revisita uma estrada interna que tinha evitado por muito tempo. A menina tentava decifrar cada gesto, mas nada parecia apontar para o destino final. Até que o carro entrou por um portão enorme no Lago Sul. Um terreno imenso se abriu diante deles, cheio de árvores antigas, grama alta e um ipê roxo gigantesco no meio, tão bonito que parecia brilhar. A boca da menina caiu aberta. O bilionário sorriu, um sorriso verdadeiro, algo raro naquele rosto que sempre parecia moldado pelo peso das responsabilidades. Este terreno, disse ele, eu comprei há muitos anos atrás. Sempre achei que seria o lugar perfeito para recomeçar alguma coisa, mas nunca encontrei motivo suficiente. Ele saiu do carro. A menina foi atrás, caminhando pela grama como se estivesse pisando em outro mundo. O bilionário continuou. Seu avô me disse uma frase naquele dia. Ele disse, quando você tiver a chance de fazer o bem, faça. Mesmo que ninguém veja. A menina olhou para ele, sentindo o coração acelerar. E continuou ele, eu demorei demais para entender. Mas agora eu finalmente sei o que fazer. Ele colocou a mão no ombro da menina com delicadeza. Este lugar é de vocês. Da sua mãe, do legado dele. Vocês vão construir uma vida nova aqui. Da forma de vocês. No tempo de vocês. E eu vou garantir que nada falte. A menina ficou imóvel. Depois olhou para o ipê roxo. Depois para o bilionário. E, num gesto que não estava planejado, simplesmente abraçou ele. Sem perguntar se podia. Sem pensar. Apenas abraçou. Ele ficou rígido por meio segundo, e depois retribuiu o abraço como alguém que finalmente encontra paz em algo que buscava há muito tempo. Nos dias seguintes, a empresa inteira descobriu que o bilionário tinha mandado erguer uma casa naquele terreno. Não uma mansão luxuosa. Mas uma casa simples, linda, sólida, construída com carinho e com a ajuda de arquitetos que ouviram a história inteira. E, quando tudo ficou pronto, a menina e a mãe se mudaram. A mãe chorou quando viu o ipê, dizendo que o pai dela sempre dizia que coisa boa gosta de nascer perto de ipê roxo. E a menina, a menina ganhou mais do que uma casa. Ganhou a chance de começar de novo, e de honrar a memória do avô de um jeito que jamais imaginou. Agora, se você ficou até aqui, faça o seguinte, se inscreva no canal. Histórias como essa só chegam até você porque tem gente que ativa o botão de inscrição, e isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos que emocionam, inspiram e fazem o dia ficar mais leve. Então clica aí, se inscreva, e vamos juntos para a próxima história. Porque a próxima, pode ser ainda mais surpreendente.